Estando na hora aprazada, completo o coro regimental e rogando proteção a Deus, declaro aberta a sessão desta Igreja Quarta Turma do dia 31 de outubro de 2018. Cumprimento todos os presentes, doutos desembargadores, douta juíza convocada, douta procuradora representante do Ministério Público, senhores advogados, senhoras secretárias, senhores servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto a apreciação da turma a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Farei alguns registros. Especialmente, eu quero homenagear os nossos servidores, tendo em vista que no último dia 28 de outubro foi o dia do servidor público. Há aqui uma frase que eu acho que resume toda a contribuição dos nossos servidores públicos de um modo geral. Mais do que um dia festivo, 28 de outubro representa o orgulho de ser alguém incansável pela construção de uma sociedade melhor. Este é o retrato do nosso servidor da Justiça do Trabalho e de todos os servidores públicos da nação. Então, a eles as nossas homenagens, especialmente aos nossos aqui. Nossa plena adesão. Bem, Se nos permite, pois nós, não. pessoal da OAB e da AMAT, também queremos com muita satisfação e alegria e com a justiça da proposição de Vossa Excelência aderir às justas manifestações. Pois não. Obrigada. Faremos os registros. Bem, outra questão importante diz respeito à nossa saúde. Então, que levemos ao nosso cotidiano o hábito da promoção da saúde, da prevenção de doenças, lembrando que o câncer de mama atinge mulheres e homens também. Fiquem atentos e não descuidem da saúde, embora hoje seja o último dia do mês de outubro, mas que essa preocupação esteja presente no nosso cotidiano ao longo da nossa vida. Também de 5 a 9 de novembro acontecerá a terceira semana de valorização da saúde no TRT Mineiro. Então, nós conclamamos a todos que participem e aprendam a enfrentar e superar perdas irreparáveis, trabalhar a autorrealização como fonte de vida, aprender práticas integrativas e complementares na odontologia, mindfulness, atenção plena para desenvolver a alta performance e o bem-estar sustentável. E conheça outras práticas como Liang Gong, antiginástica e Mindful Eating. Bem, no mesmo período acontecerá a Semana Nacional da Conciliação. Então, o nosso slogan é conciliar, a decisão é nossa. Façam esforços para isso. Faculta a palavra para outros registros. Bem, com a palavra a senhora secretária para anunciar os processos a serem retirados de pauta. Processos retirados de pauta. Número 6, da Sala das 13 horas, o AP 2123-21-2012, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, a pedido da eminente desembargadora relatora. Da Sala das 13h04, o número 32, o RO 10.751-49-2017, de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, em razão de petição de acordo juntada aos autos. Também, na Sala das 13h06, o número 29, o AP 11.930-13-2016, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, em razão de acordo também juntado aos autos. Adiar o processo de número 6, o AIRO 10.237-02-2017, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, a pedido da eminente juíza convocada relatora.
Bem, antes de passarmos ao julgamento dos processos e a sustentação oral, eu coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. De acordo. Proclamo, então, que a turma, sem divergência, decidiu, nos termos dos votos dos relatores, os processos de embargos de declaração. Em prosseguimento, agora passaremos, então, aos processos com sustentação oral, observada a ordem de preferência. Processo físico, com preferência para o número 4, o AP 613-2006-099. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E vota em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor André Gustavo Souza Frois de Aguilar, pela agravante presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Eu conheço do agravo de petição da executada no mérito, nego-lhe provimento. Custas pelo agravante no importe de R$ 44,26. Tem a palavra, doutor. Boa tarde, nobre presidente da turma, na pessoa de qual cumprimento os demais componentes. Este caso é um agravo de petição onde o Sindicato dos Transportes de Governador Valadares busca a execução de uns créditos oriundos de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. Esse processo é de 2006. Contudo, os pedidos abarcados nesse processo já foram objeto de acordo em processo posterior, 725 de 2007. Foi feito um acordo em 2007 nesse processo, onde abarcou são os mesmos pedidos, os mesmos substituídos, né, e os mesmos valores. As folhas 1697 dos autos físicos, a gente faz a comprovação do substituído e dos valores. Então, há um excesso de execução, já foi pago isso no processo 725 de 2007, né? Então, requer a reforma da sentença de embargos à execução, que negou o provimento ao embargo à execução, para se julgar distinta a execução, porque já foi contemplado no processo 725 de 2007 os valores oriundos desse processo. É o que se requer. Pois não. Bem, eu vou direto ao ponto, então. Eu, compulsando os autos, verifique ao longo das diversas manifestações apresentadas pela executada, defendendo a quitação dos débitos executados na presente demanda, foram coligidos ao feito diversos documentos com a finalidade de comprovar as alegações realizadas, dentre as quais petições iniciais, sentenças, acórdãos e despachos relativos aos processos número 00030/2007, 00027/2007 e 00725/2007. No aspecto, destaco a planilha de folha 1309, por meio da qual a executada relacionou os substituídos da presente demanda e os créditos por eles recebidos em razão do acordo entabulado nos autos do processo 725/2007. Note-se que nenhum deles recebeu parcelas referentes ao presente processo. Os substituídos, Adelson dos Santos Pinheiro e Ademilson Fernandes da Silva, receberam verbas decorrentes da ação trabalhista 0030/2007, o substituído Brás Cristóvão Dias recebeu verbas decorrentes do processo 00027/2007 e o substituído Aderson Pereira da Silva não foi contemplado pelo acordo em questão. No mesmo sentido, cito a tabela de folha 1839 seguintes, anexa ao acordo entabulado no processo 725/2007, da qual não se verifica em relação aos substituídos acima rolados qualquer referência ao processo ora examinado.
Assim sendo, o acordo invocado pelo agravante em nenhum momento contemplou de forma expressa as verbas deferidas na presente demanda, de modo que não há como concluir que os pagamentos realizados aos substituídos, em razão da referida avença, tenham alcançado os créditos executados nesta ação. Há de se observar ainda que a tese sustentada pela ré, no sentido de que as verbas deferidas nesta ação são idênticas àquelas deferidas nos processos número 0030/2007, 0027/2007, o que poderia configurar litispendência ou coisa julgada, também não merece atenção. Isso porque, como se depreende do disposto no artigo 4855 e parágrafo 3º do CPC, as arguições de litispendência e coisa julgada, muito embora constituam matérias de ordem pública, são próprias da fase de conhecimento, não cabendo, como pretende executada, a sua apreciação em sede de execução. Então, eu cito aqui decisões contemplando o tema. E, então, eu, com base nisso e em face de outros argumentos que eu lanço no voto, eu estou, então, mantendo a decisão inicialmente proclamada, que é conhecer e negar provimento ao apelo. Doutor Paulo. De pleno acordo judicioso, voto de Vossa Excelência. Pois não, há divergência? Não, senhor presidente, pleno acordo também. É unânime nos termos do voto da relatora. Obrigado. Boa tarde. Processo físico número 1 da pauta. O AP 3/2017-057. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E voto em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita, doutora Cristiane Pereira e outros, pelo agravante ausentes. Acolho a preliminar suscitada pela executada e não conheço do agravo de petição do exequente por preclusão e inovação recursal. Não incidem custas na forma do artigo 7º, inciso 4 da Instrução Normativa de PCR-VCR número 1/2002 deste regional. A divergência? Não, senhora. Unânime nos termos do voto da relatora. Processo com sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora. Processo judicial eletrônico. O número 14, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, da Sala das 13 horas, URO 10.557-36/2017. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Guilherme Nogueira Santos, pela recorrente reclamada. Presente. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Excelência. Pois não, passaremos ao julgamento. Conheço do recurso interposto pela reclamada no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento como extras das horas excedentes da cesta diária, com reflexos. Reduzido o valor da condenação para R$ 5.000 e das custas a cargo da ré para R$ 100, facultando-lhe pleitear o ressarcimento do valor recolhido a maior quando da interposição do presente recurso perante o órgão competente. Insiste em sustentar, doutor? Excelência, eu vou insistir apenas com relação à correção monetária, o índice. Tem a palavra, então. Excelentíssima senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento esta douta mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público, dos colegas e ilustres servidores presentes, uma boa tarde. Excelência, no que diz respeito à correção monetária, de uma maneira bem singela, eu gostaria de ressaltar nessa tribuna que, com a vigência da Lei 3.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, foi inserido o parágrafo 7º no artigo 879 da CLT. E nesse dispositivo está prevista expressamente, Excelências, a incidência da TR como índice de correção monetária. A sentença determinou a aplicação do IPCA, mas, a nosso entendimento, com essa norma especial inserida no artigo 879,
deveria ser aplicada a TR por todo o período contratual. E em caráter subsidiário, Excelências, eu gostaria de ressaltar que na ação julgada pelo STF foi determinada como modulação de efeitos até 24 de 3 de 2015 a incidência da TR, e também pediria, como tese subsidiária, pela incidência da TR, ao menos a partir de 11 de 11 de 2017, início da vigência da reforma trabalhista. Essa a sustentação, peço pelo integral provimento do recurso. Muito obrigado. Pois não, eu ressalto que não se ouvida dessa disposição da Lei 13.467/17, vigente a partir de novembro de 2017 e que foi incluída ao artigo 879 da CLT, parágrafo 7º, segundo o qual a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme Lei 8.177, 1º de março de 1991. É inviável, porém, a aplicação do referido dispositivo legal, uma vez que este não possui o condão de afastar o entendimento firmado pelo Supremo e pelo TST, no sentido de que a utilização da taxa referencial para efeito de correção monetária não repõe a real desvalorização da moeda provocada pela inflação, ocasionando lesão ao direito de propriedade do credor. E a decisão de julgamento da reclamação 22.012, acima referida, em que se confirmou a aplicação do IPCAE para a atualização monetária dos débitos trabalhistas, foi proferida pela segunda turma do STF em 5 de 12 de 2017, quando já se encontrava em vigor o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, incluído pela Lei 13.467/17. Então, com base nisso e em outros fundamentos que eu incluo aqui no voto, eu estou mantendo a conclusão inicialmente lida. E com relação a essa questão da modulação, de fato, aqui não constou na minha conclusão e eu tenho observado sempre a observância dessa modulação, mas, na verdade, essa modulação, tendo em vista que não se trata de execução e sim de RO, ela, por isso que não constou, ela não teria aplicação prática. Então, por conta disso, é que eu estou mantendo a conclusão da forma como inicialmente lida. Doutor Paulo. Doutora Paula. Unânime, então, nos termos do voto da relatora. Obrigada, obrigado, doutor. Excelência. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Seguinte. Berlândia. Você quer fazer o último, esse aqui da senhora, o 12? Então, entrar em contato com Berlândia ainda. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 12, da Sala das 13 horas, o AP 10.527/2018. Vota desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Juvenil Alves Ferreira Filho, pelo agravante exequente, ausente. Processo com segredo de justiça. Bem, eu estou conhecendo do agravo de petição no mérito, negando-lhe provimento. Custas pelos executados no importe de R$ 44,26. A divergência? Não, senhora. Unânime nos termos do voto da relatora. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. Número 52, de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, na Sala das 13h04, o RO
973, 39 e 2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos, pelo primeiro recorrente reclamado do Foro de Uberlândia. Presente. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Pois não. Doutor Paulo tem a palavra. Não chegou aqui, não. Ela está chegando aqui agora. Boa tarde. Permite-me a conclusão. Conheço os recursos interpostos, no mérito provejo parcialmente o recurso do reclamado para determinar que a correção dos créditos trabalhistas observe o artigo 39 da Lei 8.177/91, aplicando CTR aos créditos a serem atualizados até 24/3/2015 e o IPCAE a partir de 25/3/2015. Dou parcial provimento ao apelo da autora para acrescer a condenação, pagamento dos reflexos de auxílio à refeição em repouso semanal remunerado. Declaro para os fins do artigo 832 da CLT que a parcela tem natureza salarial. Mantém o valor da condenação por combativo. Esse processo mesmo? É que veio aqui. 11.973? Chegou aqui. Tereza Cristina? 39, 2017. Que chegou aqui. Tereza Cristina. E a conclusão é essa mesmo? Insiste em sustentar, doutora? Sim. Tem a palavra. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde ao presidente da turma, em nome de quem cumprimento os demais, todos os jurisdicionados presentes, Ministério Público. No caso dos autos, foi determinada a natureza salarial do auxílio alimentação, né, do vale alimentação. Contudo, aqui no primeiro momento, inclusive, tem preliminares, nós pedimos que haja limitação das condenações até 10/11/2017, que é a data de distribuição da ação, já que a reclamante está ativa no banco. Então, primeiramente, gostaria da apreciação desse pedido. Quanto às condenações, o artigo 458 declara determinar a natureza indenizatória do Vale Alimentação, conforme a inscrição no PAT, né, do Bradesco, que está no ID 759-PDC3, a CCT, inclusive, a primeira disposição que fala sobre auxílio alimentação foi na CCT de 94, de auxílio refeição foi na CCT de 1990, tanto é que os olerites da própria recorrida, da própria senhora Tereza, as folhas 10 e 14 do ID, 45B, 216A, da época que ela ainda era do extinto BCN, demonstra que não havia qualquer pagamento a este título, comprovando que não existia a previsão da verba. Então não há como deferir a natureza indenizatória, já que a partir do momento que houve a previsão, houve a inscrição no PAT. O artigo 457, parágrafo 2º da CLT acabou com essa discussão, já que determina que a auxílio alimentação não integra a remuneração. Portanto, pedimos a improcedência do pedido, inclusive a limitação, com pedido alternativo, a limitação da condenação aos anos em que não houve juntada de CCT, conforme o artigo 7º, 11 da Constituição. Com relação aos honorários assistenciais, insistimos que a súmula 219 exige uma hipossuficiência, que a parte seja pobre no sentido legal, que não é o caso da bancária, que percebe um salário maior do que o estabelecido. E quanto à TR, concordamos com a modulação, mas
gostaríamos de salientar aqui uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux no dia 24/9, o último de 2018, que deferiu efeito suspensivo à aplicação do IPCA a todos os processos até que haja modulação de efeitos no recurso extraordinário 870.947. Então, gostaríamos de pedir aí a suspensão da aplicação do IPCA até a decisão final e também uma limitação máxima, já que o artigo 879, parágrafo 7º, passou a prever a aplicação da TR de forma expressa. Então, a partir de 11/11/2017, teoricamente, deveria haver aplicação novamente da TR, mesmo porque estamos aqui tratando de um contrato ativo. E quanto ao recurso obreiro, foi somente deferido os reflexos, que não se pode concordar, já que haveria aí uma alegada condenação bis in idem, que as verbas principais são pagas mensalmente, já estão sendo então remunerados todos os valores. E nesses termos, então, gostaria da apreciação e provimento do recurso em reclamadas, nada mais. Pois não, doutora. Doutor Paulo tem a palavra. Pois não. Boa tarde, doutora. De início, eu rejeito a prescrição arguída, com foco no artigo, na súmula 294, e no que pertine à integração do salário e alimentação, manter a proposta de voto, com esteio na OJ 413 da SDI do TST, que eu me vou poupar de ler, que a senhora sabe, e desse modo a alimentação fornecida pelo empregador por força do contrato de trabalho, independentemente da forma de concessão, tem natureza salarial e por isso integra a remuneração do trabalhador para todos os efeitos legais, mantendo a decisão de origem. No que diz respeito à correção monetária, o tema já é prosaico aqui, e quanto à modulação da aplicação da TR, o artigo 39 da Lei 8.177/91 há de ser observada até 24 de março de 2015 e, a partir daí, o IPCAE na forma das decisões já consagradas nessa turma. E no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, também convirjo com a decisão de origem e nego provimento a ambos os recursos. Pois não, doutora Paula. Doutora Maria Cristina. Unânime, então, doutora, nos termos do voto do relator. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Processo com sustentação oral à distância do foro de Pouso Alegre, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 23 da Sala das 13h08, URO 10.863.27/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Cláudio Vitor Ribeiro, pelo recorrente reclamante do foro de Pouso Alegre, presente. O nome dele, qual que é? Dr. Cláudio Vitor. Boa tarde, doutor Cláudio. Nos ouve, doutor Cláudio? Nós aqui não estamos ouvindo. Ah, tá. Pois não. Nem com atraso? Não, agora chegou. Agora chegou. O som. Boa tarde. Boa tarde. Com a palavra, doutora Maria Cristina. Pois Perfeito. Não, presidente. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante. Acolho a preliminar de cerceamento de defesa por ela arguída, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com intimação do perito oficial médico para que apresente suas respostas aos quesitos formulados pelas partes, manifestando-se, inclusive, de maneira expressa, acerca do relatório médico
anexado pela autora, sob o ID 3E1CAC8. Faculta-se às partes o contraditório, seguido o processo curso normal, deferindo-se, após nova decisão, como se entender de direito. Retifico, proferindo-se após nova decisão como se entender de direito. Resta prejudicado o exame das demais matérias e objetos do apelo interposto, devendo a parte renovar as razões recursais, se for o caso, no momento oportuno. É a minha proposta de voto. Bem, como o senhor fala pela reclamante, entendo que restou prejudicada a sustentação. É isso, Perfeitamente, doutor? Excelência. Eu só, por gentileza, com relação ao segundo e terceiro votante, se ele for acompanhar a proposta, eu não me usarei da palavra para sustentar, porque a proposta me favorece, né? Favorece a reclamante. Mas caso o segundo e terceiro votante puder sinalizar a proposta de voto... Pois não. Eu estou de acordo, acompanho o voto da doutora relatora, doutor Paulo. Então, unânime, doutor, nós temos o voto da relatora. Obrigada. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Seguinte. Processo 31. Com sustentação oral à distância do Foro de Divinópolis. Processo número 31, da Sala das 13h08, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, URO 11-37204-2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito o doutor Eduardo Augusto Silva Teixeira, pelo segundo recorrente autor do Foro de Divinópolis. Presente. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde. Pois não. Com a palavra, a doutora Maria Cristina. Só um minuto, presidente. Senhora presidente, eu verifico que há necessidade de se retificar a conclusão do voto, tendo em vista a fundamentação da proposta de voto. Então, eu estou já retificando a proposta de voto para conhecer do recurso e, no mérito, conceder-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização de dano moral para R$15 mil, porquanto mostra-se mais adequado para o ressarcimento moral no caso concreto. Mantenho ainda o valor da condenação por entendê-lo compatível. Esse é o 31, doutora? Esse é o 31, presidente. Será que eu estou falando errado? É dos Correios? É, dos Correios. Eu estou retificando a proposta. Eu estou retificando a conclusão porque ela está em dissintonia com a fundamentação do voto. Acabo de verificar isso. No princípio, são dois recursos. Deixa eu ver, presidente. Só um minuto, presidente. Já salto. Então, esse seria o recurso da reclamada, né? Pois é no recurso da reclamada que eu estou provendo, presidente. E o outro, e desprovendo. Vossa Excelência está negando provimento. Negando provimento. É porque eu acabo de verificar que, passando aqui, en passant, eu vejo que há uma dissintonia da parte da fundamentação com a conclusão do voto, salvo melhor juízo. Porque eu estou conhecendo os recursos, seria esse o primeiro, a minha conclusão do voto, mas ela está dessintonizada com a fundamentação do voto. Então, o que prevalece é o seguinte: conheço dos recursos. No mérito, dou o provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir a indenização de dano moral para R$15 mil. E quanto ao recurso da reclamante, nego-lhe provimento. Peguei no ar.
Provimento se refere à questão da indenização de dano moral fixada na origem 30 mil, que eu estou reduzindo para 15, aquele assaltos de banco Pois nas não. agências. Tem a palavra, doutor. Ilustríssima relatora, a qual cumprimento, estendendo o cumprimento aos demais desembargadores da turma recursal, e cumprimento também os serventuários, os advogados aí presentes que estão nos vendo e nos ouvindo. A palavra como da roça aqui, se estava ruim, ficou pior. Com todo respeito à ilustre relatora, eu ia ficar só no tópico da função comissionada no tocante aos pedidos da inicial. Nem mesmo me preocupei com o dano moral que foi fixado por causa do assalto e dos reflexos negativos que geraram esse assalto ao reclamante, porque havia se fixado 30 mil reais. No tópico em que eu vou tecer alguns comentários, é que eu chamo a atenção que o juiz Acó decidiu improcedente, entendendo que houve a fruição do poder diretivo por parte dos Correios. Só que acontece que nós entendemos que o poder diretivo não pode servir de cheque em branco, excelências, de liberalidade total para o empregador fazer do trabalhador o que se bem entender. Na questão aqui, há uma diferenciação entre o emprego e entre a função que o reclamante exercia. É um pouco complicado realmente o caso, mas resumindo, o Celso, funcionário, ele havia conseguido a sua função de coordenador de vendas de forma meritória, ou seja, não foi por indicação para o QI, e sim ele foi galgando durante esses anos todos no Correio até essa função em que ele estava. O que aconteceu? Houve um gerente que chegou em Divinópolis e que ele propôs ao reclamante a função de supervisor, a mesma função que foi dada a outros funcionários. Nos autos consta que houve sim a criação da função de supervisor, e para isso esse gerente ele fez as coisas de forma legal, mas abusiva, porque inclusive abriu-se a portaria onde o reclamante perdeu a sua função anterior. Depois disso, ele permaneceu exercendo, inclusive, conforme o depoimento das testemunhas, até mesmo a função de supervisor, aquela que já estava sendo preparada para ele. A prova dos autos é a declaração das testemunhas. Mas passado com o tempo que as coisas não se resolviam, portanto, de não concretizar a promessa dessa função de supervisor. Mas não houve nesse caso o retorno da função que ele exercia, que era de coordenador de vendas. Ou seja, ficou o reclamante na geladeira por 12 meses, esperando uma solução por parte dos Correios. E nós trouxemos nos autos, com o depoimento das testemunhas, que o Celso, o funcionário, ele havia, com a função de coordenador, uma situação estável, uma situação respeitada,
uma situação em que dava a ele conforto, comodidade e segurança. Inclusive, ele exercia a função na cidade de Divinópolis, onde mora a sua família. Isso ficou bastante comprovado no depoimento das testemunhas. Inclusive, uma testemunha diz que ele se vestia bem, que ele o carro dos Correios buscava em casa, enfim. Havia por parte do Celso, do funcionário, uma satisfação em exercer aquela função que ele exercia. Ora, se foi prometido a função de supervisor, essa função também foi dada aos outros 2 funcionários, e por decisão simplesmente do gerente não mais tê-la, no mínimo o funcionário devia ter de volta a sua função de origem, o que não aconteceu nos autos. E o que aconteceu? O trabalhador, inclusive é bom ressaltar que ele tinha uma função de tamanho respeito que o gerente anterior lhe abriu-se portaria para substituição, ou seja, ele galgou no Correio a maior função da cidade de Divinópolis, permaneceu como chefe regional por 3 vezes, e de um dia para o outro se corta uma função meritória e coloca ele numa geladeira. É óbvio que houve abuso de direito, é óbvio que houve dano moral. Tanto é que chamo a atenção a entrevista do perito, onde constou humor deprimido, choroso, aspecto de revolta, inconformismo em relação à reclamada. Sente-se pouco produtivo, desmotivado, que não sente alegria de trabalhar. Prejuízo moral. A primeira testemunha disse que não sabe se foi exatamente na mesma época, mas quando não deu certo a promoção para supervisor, o autor também perdeu a função de coordenador de vendas, que por um período o reclamante ficou na regional cabisbaixo, triste, sem nenhuma função específica, que por um pequeno período o reclamante chegou a ficar sem mesa. Porque na época dos fatos, o reclamante comentou que abriu mão do cargo de coordenador de vendas para trabalhar como supervisor de franqueados, que depois desses fatos passou a ver o reclamante frequentando bares e bebendo com mais frequência. Ficou comprovado nos autos que, somado também os reflexos negativos do assalto, que não foi um simples assalto. Não foi um simples assalto em que o bandido chega e fala assim, me dá o dinheiro e vai embora. Está comprovado nos autos que houve um trauma excessivo. O reclamante foi colocado no banheiro, arma na cabeça, ele teve agressões físicas. Então, o valor que foi arbitrado, entendo que não era suficiente os 30 mil, mas que tudo bem, tendo a jurisprudência do TST, que se mantesse aquele valor, pelo menos. Agora, quanto ao caso da função, os pedidos da inicial foram no sentido de retornar ao status quo antes, é o mínimo, porque ele não pediu, foi oferecido e foi feito todos os trâmites legais, documentais, tirando dele uma função meritória. Portanto, eu rogo ao conhecimento de vossas excelências a justiça que paira nessa justiça do trabalho para rever o julgamento no sentido de dar provimento para retornar ao status quo, a função anterior, e aplicar sim ao dano moral nesse caso, porque não há que poder diretivo, ultrapassou-se de longe esse poder diretivo. Tanto que chamo a atenção que o reclamante, até os dias de hoje, ele tem abusado do uso excessivo de álcool, e ficou comprovado pela testemunha que mora no condomínio, que disse o seguinte, que é vizinho do reclamante no mesmo prédio desde 2010, que tem pouco contato com o reclamante, que quando o reclamante se mudou para o prédio, lembra de vê-lo indo trabalhar muito bem arrumado, que vinha um carro dos Correios buscar o autor,
que achava que o reclamante era algum chefe dos Correios, que depois passou a ver o reclamante com menos frequência, que o reclamante passou a trabalhar em Itapecerica e continuou morando no prédio, que sabe que o reclamante passou a beber muito, que já ajudou o reclamante a subir as escadas bêbado, que chegou a ouvir falar em separação matrimonial do autor, que o reclamante passou a andar mal vestido, que a esposa do autor comentou com a esposa do depoente sobre a possibilidade de separação. Portanto, essa mexida, essa alteração contratual foi abusiva e refletiu negativamente na vida do empregado. Portanto, as provas são robustas, no sentido que, nesse caso, houve-se excesso no poder diretivo e reflexos quanto aos direitos da personalidade do reclamante. Portanto, rogo a vossas excelências para a reforma da sentença, no caso do provimento do recurso, e a procedência do pedido do recurso ordinário, porque nesse caso eu foquei só nesse tópico do primeiro tópico do recurso, que foi da função comissionada, deixando os outros demais para o julgamento normal. Pois não, dou por encerrada então a sustentação e eu peço vista desse processo e adio para a semana que vem. Processo com julgamento adiado para a semana que vem, com vista para a desembargadora Denise. Obrigada, doutor. Obrigado e boa tarde. Um abraço a todos. Obrigada. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, com preferência para a advogada da cidade de Ouro Branco, número 17 da Sala das 13, 8 RO, 10.641.68/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Raquel Leôncio Guimarães, pela recorrente reclamada presente. Boa tarde, doutora. Tem a palavra a doutora Maria Cristina. Pois não. Conheço do recurso, exceto quanto à insurgência relativa à multa do artigo 467 da CLT por falta de interesse recursal. No mérito, dou-lhe provimento parcial para fixar a remuneração do reclamante composta de salário fixo, ajuda de custo e comissões no valor médio total de R$ 4.000, bem como para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. Reduz o valor da condenação para R$ 85.000, com custas no importe de R$ 1.700 a cargo da reclamada, facultando-lhe o ressarcimento das custas recolhidas a maior pela via própria. Tem a palavra, doutora. Bom, excelentíssimos desembargadores, membro do MPT, demais componentes da mesa, nobres colegas advogados, boa tarde. Em relação a esse processo, existe uma questão preliminar que foi colocada nos autos que eu entendo necessário ressaltar. No caso dos autos, a única testemunha ouvida pelo reclamante foi contraditada e eu peço para reconhecer a suspeição da testemunha, porque, pedindo a nulidade do depoimento e da prova, porque conforme o próprio juiz sentenciante de primeiro grau, ele afirma que o depoimento da testemunha deve ser visto com ressalvas. Ele fala que, na sentença, que referida testemunha ajuizou a ação em face da reclamada e, apesar de ter celebrado o acordo, isso se deu após a oitiva do reclamante como testemunha, natural a retribuição de favor. A gente contraditou na audiência em relação a nesse sentido de que havia troca de favores, o juiz não acolheu, mas na própria sentença ele ressalta diversas vezes essa ressalva que ele faz a essa testemunha. Ele ainda fala no tópico das horas extras, nas folhas 1049, conforme já ressaltado em tópico anterior, o reclamante foi testemunha no processo movido pela testemunha Antônio Fábio Rocha, o que fragilizado o depoimento, e, além disso, a testemunha trouxe informações que destoam um pouco da inicial e reforça a ideia de que o reclamante não possuía controle efetivo de jornada.
Então, nesse caso, a gente entende que, além do manifesto interesse e comprometimento pessoal de que um seria testemunha do outro e que fica evidente a troca de favores, não convencendo nem mesmo o juiz primeiro. Nesse caso, tratam-se de ações relativas aos mesmos fatos e pedidos, inclusive pedido de dano moral, nesse caso que foi revertido, em que uma foi testemunha do outro, não merecendo outra sorte, senão a declaração de nulidade do depoimento e da respectiva prova, devendo, nesse caso, ser desconsiderado o testemunho do depoente. Outro ponto que eu gostaria de argumentar em relação ao contrato de representação comercial. Nesse caso, a gente chama a atenção que, em que pese a sentença tenha sido fundamentada no depoimento que a gente entende suspeito, não há que se falar em relação de emprego, não havendo os requisitos para tanto. Certo ainda que o recorrido e sua sociedade empresarial tinham total responsabilidade por todas as despesas do negócio jurídico, a representação comercial, utilizando-se de ferramentas de trabalho próprias para a consecução de serviços. Assim, verificamos que o recorrido e sua empresa materializavam claramente uma representação comercial autônoma e, posteriormente, representação por pessoa jurídica, não havendo que falar em relação de emprego com a recorrente e nem com a terceirizada, desde o início de 2016. Dessa forma, a gente entende ser indevidos todos os pedidos iniciais. Diante do argumentado aqui, a gente pede provimento ao recurso e que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente, cumprimento a advogada pela sustentação oral, bastante esclarecedora, e começo pela questão preliminar, que seria a nulidade da sentença, tendo em vista o depoimento de testemunhas com conotação de troca de favores. Constou expressamente da ata de audiência que, após a contradita apresentada pela reclamada sob o fundamento de troca de favores, a testemunha foi ouvida e informou que, naquela ação em que ora reclamante foi testemunha, o depoente fez um acordo com a reclamada. Diante da declaração da testemunha, a contradita fica desacolhida sob protestos. Assim decidiu o juiz de primeira instância. Nesse contexto, vale registrar que o julgador possui ampla liberdade para dirigir, conduzir o processo e julgar a lide. Além disso, no caso concreto, o voto aplica a súmula 357 do Colégio TST, no sentido de que não se torna suspeita pelo simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador, cabendo registrar que o julgador tem liberdade para instruir o feito e atribuir o valor que entender pertinente a cada depoimento. Assim, por força de aplicabilidade de matéria já simulada pelo Colégio TST, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, não sem antes registrar que, de fato, no caso concreto, o depoimento da referida testemunha demanda uma cautela processual específica. Há uma outra preliminar quanto à ilegitimidade passiva, que eu estou rejeitando, e, indo direto ao mérito, agora passo à fundamentação da questão da representação comercial versus empregado com vínculo empregatício. E eu inicio a minha fundamentação dizendo que é incontrovérsia nos autos a prestação do serviço do reclamante em benefício da reclamada no período de 1/12 de 2013 a 9/12 de 2005. Entendo que resta configurada na hipótese a situação de empregador único nos termos do parágrafo 2º, artigo 2º da CLT. Ultrapassada essa questão, passo à análise da validade do contrato de representação comercial. O voto tece comentários doutrinários a respeito da diferenciação e distinção entre vedador empregado e representante comercial autônomo. E o voto trata também da distribuição de ônus de prova, pois a empresa, ao admitir os serviços do reclamante para a reclamada, atraiu o ônus de prova na forma do que preceitua o artigo 373.2 do CPC e agora o artigo 818 da CLT, que também reprisa a distribuição de ônus de prova. Verifica-se ainda que o reclamante
preencheu os critérios para ser considerado como empregado da RE, uma vez que as atividades de vendedor e motorista já desempenhadas pelo obreiro no interregno em que sua CTPS foi anotada por empresa do mesmo grupo econômico da RE, não sofreram qualquer alteração a partir de janeiro de 2016. Trago algumas as citações do texto do depoimento da testemunha, que diz que a reclamada promoveu uma pejotização dos vendedores, atribuindo uma pessoa jurídica por volta do ano de 2016. Disse ainda que o endereço da DT, pessoa jurídica, do reclamante, era o mesmo na qual a Delícia do Trigo tinha sua sede, ou seja, a hora reclamada, que geralmente os vendedores, de uma maneira geral, inclusive o depoente e o reclamante, deixavam o caminhão carregado na noite anterior e no outro dia um pegava a rota determinada pela reclamada, que esclarece que todos os vendedores, inclusive o reclamante, atuavam além da rota de venda, também com a entrega, reposição, estoque, que todos da pejotização a reclamada entregou um celular para cada um de seus vendedores, que nesse celular tinha um programa instalado destinado à emissão de notas fiscais e para comunicação com a reclamada, que sempre estava no contato para saber onde estavam os seus vendedores. Então, pelo que se infere do depoimento acima transcrito, o reclamante tinha metas para cumprir e rotas pré-determinadas pela RE, atuando na venda, entrega, reposição e estoque dos produtos, o que se mostra compatível com a relação de emprego. Extrai-se ainda que o reclamante recebeu um celular da empresa, por meio do qual esta controlava o local onde estava cada vendedor, o que demonstra a existência de controle sobre a atividade laboral. Insta salientar ainda que os requisitos dispostos devem coexistir para que se possa inferir a existência da subordinação jurídica na forma determinada pelo artigo seletizado. Acrescento ainda que, como observado pelo juízo de origem, as remunerações do reclamante não sofreram qualquer alterações significativas após janeiro de 2016, conforme se extrai do laudo pericial, existindo ainda outros elementos que desfiguram a alegada representação comercial, como, por exemplo, a emissão de um único RPA em todo o período, a assunção das despesas pela reclamada, conforme emergiu da prova oral, e a celebração de contrato de comodato de celular diretamente com o reclamante na condição de vendedor. Ressalto ainda que a inscrição do reclamante no CORE, por sua vez, corrobora a prova oral colhida, isso porque o reclamante firmou o contrato de representação comercial com a reclamada em 26 de 4 de 2016 e foi inscrito no respectivo conselho somente em novembro de 2016, o que indica a ausência de formalização da prestação de serviço do reclamante de forma autônoma até novembro de 2016, quando teve a sua condição de integrante do respectivo conselho. Na espécie, portanto, entendo que o acervo probatório contido nos autos converge para o entendimento de que o reclamante prestou serviço como empregado, em que pese a tentativa de a empresa sustentar a sua tese de defesa. Por outro lado, ainda infere-se da prova colhida nesses autos e daquela que o reclamante deixou como prova emprestada, que não houve solução de continuidade entre o contrato celebrado com a empresa Transrocha Transporte e Logística e o contrato de representação comercial, sendo ausente a assinatura e baixa de CTPS, reforça a referida conclusão. Por esses fundamentos e outros que ainda transcrevo no voto, senhora presidente, entendo configurada a relação empregatícia na forma do artigo 2º da CLT e a única questão que o voto traz como proposta de ajustamento é dar parcial provimento para fixar a remuneração do reclamante composta de salário fixo, ajuda de custo e comissões, no valor médio de R$ 4.000. Quanto à questão de danos morais, não houve prova no sentido, então eu dou provimento ao apelo para excluir da condenação o pagamento da referida indenização por danos morais.
Há ainda um tópico referente à litigância de má-fé, que eu não estou provendo o recurso no aspecto. E, com esses fundamentos, senhora presidente, eu mantenho a minha proposta de voto, sem antes louvar a sustentação oral mais uma vez. Muito obrigada, doutora. Por gentileza, eu esqueci de perguntar, os demais votantes acompanham o voto? Nós vamos proceder ao julgamento agora, doutora. Não, pois é, eu estou perguntando. Pois é, agora que nós vamos julgar. Eu estou acompanhando o voto da doutora relatora, muito bem lançado, minuciosamente examinado, mas faço uma pequena divergência com relação ao dano moral, porque eu entendo que todo esse processo pelo qual o reclamante passou de ser contratado mediante essa pejotização, fraude expressa e que lhe trouxe muitos prejuízos, e inclusive, como foi bem realçado na sentença e transcrito no voto, que o reclamante chegou mesmo a implorar em audiência que a reclamada desfizesse a tal sociedade sem êxito, tendo em vista que a formalização dessa empresa, né, dessa pessoa jurídica, desde o seu início, já para a formalização disso, realmente é um problema muito sério, sérios aborrecimentos e também, mais ainda, na hora de encerrar essa pessoa jurídica, né? Então, tendo em vista essa agonia pela qual o reclamante estava passando, ele chegou mesmo a fazer esse apelo emocionado em audiência, mas sem êxito. Então, tudo isso sensibilizou o julgador no sentido de que seria, então, plausível a condenação da empresa por dano moral, que eu endosso, então negaria provimento no aspecto. Doutor Paulo. Boa tarde, doutora. É uma honra revê-la aqui na tribuna, lembrando nós participando de várias e várias audiências em Pedro Leopoldo, tem muitos e muitos anos. Muito obrigada, doutor. Uma honra estar aqui. E cumprimento pelo brilhantismo da sustentação. Mas no caso aqui, da Damares Pavina, da eminente revisora, eu acompanho integralmente a doutora relatora, que deixou bem claro, com a maestria que lhe é peculiar, todos os aspectos abordados na lide. Eu acompanho a relatora. Pois não, então proclamo que prevalece o voto da relatora, vencida parcialmente a revisora, que negava provimento ao apelo da reclamada quanto à indenização por danos morais. Muito assim obrigada a todos. Obrigada, boa tarde, doutora. bom trabalho. Seguinte. Não, deixa eu ver, saiu aqui. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Número 7, da Sala das 13h04, UAP 2521-16-2013. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, inscrito doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela agravada exequente ausente. Doutor Paulo. Permito a conclusão. Conheço o agrado de petição interposto pela executada e, no mérito, imprimo-lhe parcial provimento para determinar que a multa moratória incidente sobre os recolhimentos previdenciários deverá incidir apenas na hipótese estabelecida no item 5º da súmula número 368, coleno TST.
A divergência? De acordo. Unânime nos termos do voto do relator. Seguinte. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 5 da Sala das 13h04, UAP 143868-2013. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Davidson Malaco Ferreira, pelo primeiro agravante executado, ausente. Doutor Paulo. Chegou aqui. Permite a conclusão. Conheço os agravos de petição interpostos pelo executado e pelo exequente. No mérito, confiro provimento parcial ao agravo do executado para determinar a exclusão da multa moratória incidente sobre os recolhimentos previdenciários, que deverá incidir apenas na hipótese estabelecida no item 5º da súmula 368, coleno TST, e ao agravo do exequente, nego-lhe provimento. Custas pelo executado no importe de R$ 44,26. Pois não, a divergência? De acordo. Unânime. Seguinte. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 16 da Sala das 13h04, URO 10.349-15/2017. Votam desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Ana Carolina de Souza Dias, pelo primeiro recorrente reclamante presente. Boa tarde, doutora. Doutor Paulo tem a palavra. Doutora. Permite a conclusão. Conheço os recursos interpostos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do autor para determinar a isenção do pagamento das custas, tendo em vista a concessão do benefício de justiça gratuita, e nego provimento ao recurso adesivo do reclamado. Insiste em sustentar, doutora? Sim, Excelência. Tem a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. O presente processo, ele trata de um pedido formulado pelo reclamante acerca de diferenças salariais oriundas de um plano de cargos e salários que foi implementado pelo Banco Réu apenas para alguns funcionários, em detrimento de outros, inclusive em detrimento do reclamante. Isso porque ele era dirigente sindical. Em primeira instância, o juiz entendeu que o referido plano não foi efetivamente incorporado ao banco. E, como fundamento, o juiz disse o seguinte, abre aspas, sustenta o reclamado que não possui, jamais possuiu o plano de cargos e salários. Esclarece que, na verdade, o documento anexado aos autos foi elaborado internamente em 1999, sem divulgação, como um estudo de viabilidade de uma política, em que se pretendia implementar naquela época, que culminou na conclusão de que não se enquadrava ao reclamante. Tanto que ele não deu seguimento ao referido plano. Então, em primeira instância, o juiz entendeu que esse plano não foi efetivamente incorporado à política do banco. Contudo, a prova oral ela apontou em outro sentido. Isso porque as testemunhas ouvidas, elas demonstraram que o plano foi, sim, incorporado, contudo, apenas para alguns funcionários e não para todos, como é o caso do reclamante, que acabou não se beneficiando do plano. Nesse sentido, Excelência, eu peço vênia para descrever aqui os trechos do depoimento prestado pela primeira testemunha que foi ouvida. No depoimento, essa testemunha relatou que, no período em que trabalhou para a reclamada, existia um plano de cargos e salários, que havia um regimento interno, sendo que dentro dele existia um plano de cargos e salários, e que já foi promovido com base no normativo mencionado,
sendo que ele era escriturário e foi promovido para assistente. Que houve aumento de salário, que não precisou preencher qualquer requisito para tal promoção, e que tal promoção era automática. Então, excelências, eu peço vênia para a proposta de voto formulada, mas nós acreditamos que ficou efetivamente demonstrada a existência do plano de cargos e salários, sendo que o reclamante não se beneficiou desse plano unicamente pelo fato de ser dirigente sindical. Inclusive, na própria defesa apresentada, o banco deixa claro que o reclamante não foi promovido, né, ao longo dos anos. Esse reclamante ele foi dispensado para exercer mandato sindical em 99. E, desde então, ele não obteve qualquer promoção. Na própria defesa apresentada, nós transcrevemos no recurso que a própria reclamada transcreveu alguns trechos que demonstram que o reclamante só não obteve as promoções em virtude do exercício do mandato sindical. Vou relatar aqui alguns trechos constantes na sentença. Desculpa, na defesa apresentada. E, nesse sentido, não se olvida que o próprio reclamante confessa que há quase 20 anos não atua em suas atividades laborais em favor do réu, posto ter sido eleito pela primeira vez em 1999, tendo ele mesmo escolhido se afastar para dedicar à carreira sindical. Em outro trecho, o banco alega: a promoção de empregados ativos no reclamado não gera qualquer prejuízo ao reclamante e não pode ser comparada à situação deste, pois, repisa-se, ele não está exercendo suas funções para como empregador, advindas de seu contrato de trabalho, o que, por corolário lógico, dificulta até mesmo a avaliação pessoal e de seu crescimento interno. Contudo, excelência, é importante ter em mente que nas convenções coletivas é garantido para o reclamante as mesmas condições de quando do afastamento. Existe uma cláusula 38, essa convenção ela foi devidamente juntada aos autos, onde consta o seguinte: fica assegurada a disponibilidade remunerada dos empregados investidos de mandato sindical, efetivos e suplentes, que estejam no pleno exercício de suas funções na diretoria, conselho fiscal e delegado representantes junto à federação, com todos os direitos e vantagens decorrentes do emprego, como se no exercício estivessem observados, porém, para cada entidade, o número de dirigentes liberados e as condições de aplicação estabelecidas nas convenções coletivas de trabalho. Portanto, excelências, com devido respeito à decisão proferida em primeira instância e também à proposta de voto aqui formulada, o reclamante entende que ficou devidamente demonstrada a existência e a implantação desse plano de cargos e salários. Contudo, como eu já disse antes, apenas para alguns funcionários e não para todos. No caso do reclamante, nós entendemos que sim, até mesmo pelas frases transcritas em defesa, que ele não foi promovido unicamente pelo fato dele ser dirigente sindical, o que é um descumprimento das próprias convenções coletivas. E outra questão também que eu acho que merece destaque são os trechos citados nesse documento que foi juntado aos autos. É importante também destacar que, em momento algum, o banco nega a existência desse documento ou ele fala que não se tratava de um plano de cargos e salários. A única negativa do banco é no sentido de que esse plano ele não foi efetivamente implementado, o que foi totalmente rechaçado pela prova oral produzida nos autos. Então, excelências, nesse plano consta o seguinte: nesse documento que foi juntado no processo, em folhas 89 a 92, constou o seguinte: o projeto foi coordenado pela equipe de recursos humanos, contando com a consultoria da Rei do Brasil, empresa de prestígio internacional e líder no mercado mundial na área de remuneração. O plano exigiu levantamento e análise de informações internas e externas e foi desenvolvido obedecendo às seguintes etapas. E vem relatando as etapas pelas quais passou, né, esse plano. Então,
o reclamante entende o seguinte: a partir do momento que foram relatados os procedimentos que foram adotados para viabilizar a implantação desse plano de cargos e salários, por óbvio que não se tratou apenas de um projeto. Esse documento que foi juntado aos autos, ele relatou a efetiva incorporação, e não apenas um estudo da viabilidade. Até mesmo porque, em momento algum, o banco soltou qualquer comunicado relatando a desistência da implantação desse plano de cargos e salários. Então, por isso, a reclamante requer que essa douta turma reveja a proposta de voto e dê provimento ao recurso. Pois não, doutora. Doutor Paulo. Boa tarde, doutora. De início, gostaria de cumprimentá-lo pela bem articulada sustentação que demonstrou toda a hipótese, todo o cenário discutido nestes autos. Eu transcrevi a parte da audiência e das testemunhas ouvidas a rugo do reclamante e a outra pedido do reclamado, e muito embora já tenha sustentado aí com rara felicidade a hipótese narrada dos autos, entendo que no presente caso a prova restou dividida e sendo assim, não vislumbrei em hipótese alguma a conduta antissindical que foi objeto de danos morais. E nessa linha de ideias, entendo que, quanto à valoração da prova oral, impende ressaltar que o juízo de primeiro grau, ao presidir a audiência, está em condição privilegiada para aquilatar a credibilidade que as partes e testemunhas possam merecer, razão pela qual devem prevalecer, sempre que possível, as impressões por ele colhidas em atenção ao princípio da imediação pessoal. Pelo exposto, data máxima vênia da brilhante sustentação, repito, estando a prova dividida, perfil do entendimento esboçado pelo douto juiz Acó, no sentido de que o reclamante não logrou êxito em comprovar que o banco adotava plano de cargos e salários que assegurasse o direito às pretendidas promoções, ônus que lhe cometia, na forma do artigo 818 da CLT, e, portanto, entendo escorreita a decisão monocrática e dela acompanhe. E, sendo assim, mantenha a proposta de voto, tão sem antes louvar a brilhante sustentação. Pois não, doutora Paula. Senhora presidente, advogado pela brilhante sustentação oral, e cumprimento também o eminente relator pelo voto muito bem redigido, e faço uma pequena divergência dele usando o discordado no que se refere a essas diferenças salariais em virtude do plano de cargos e salários. Eu entendo, senhor relator, que a prova oral não deixou dúvida de que houve a efetiva implantação do plano de cargos e salários. Essa testemunha ouvida, o senhor Marcelo de Oliveira, ele deixa claro de que ele se beneficiou do plano de cargos e salários. Então, diante dessa prova oral, eu entendo que eu daria provimento ao apelo do autor. É minha pequena divergência. Tá certo. Pois não, doutora Maria Cristina. Eu, da mesma forma, cumprimento a eminente advogada pela sustentação, a doutora Paula pela divergência e o relator pelo voto na forma proposta. Eu, analisando a situação, vou pedir vênia à eminente desembargadora Paula Cantelli e vou acompanhar integralmente o voto do relator. Então, eu proclamo que prevalece o voto do relator, vencida parcialmente a desembargadora Paula, no aspecto por ela realçado. E assim se decide. Bom, muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Seguinte.
Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 21, da Sala das 13h04, URO 10.543.92/2016. Votam Desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrida reclamada, presente. Boa tarde, doutor Edson. Tem a palavra. Desculpe, doutor Edson. Perdão. Doutor Paulo, tem a palavra. Boa tarde, doutor Edson. Permite a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso interposto e, no mérito, nego o provimento. Insiste em sustentar? Pois não. A divergência? De acordo, presidente. Unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Bom feriado a todos. O senhor também. Obrigada. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 9, da Sala das 13h04, URO 132.05/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes, pelo recorrente reclamante, presente. Boa tarde, doutora. Doutor Paulo tem a palavra. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu estou conhecendo o recurso interposto, no mérito, nego-lhe provimento. Tem a palavra, doutora. Boa tarde, eminente presidente. A quem eu cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma. Com todo respeito à proposta de voto do eminente relator, insisto aqui na nulidade do contrato de estágio, em razão que a prova dos autos comprovam que não houve um efetivo acompanhamento do estágio por parte do professor orientador da faculdade, da instituição, bem como pelo supervisor da parte concedente. Isso foi comprovado nos autos, tendo em vista que a avaliação de desempenho e o plano de desenvolvimento de estagiários acostados no ID 300 CA2B, folhas 14 e 15, não consta qualquer assinatura ou carimbo, seja pelo professor orientador da instituição de ensino, seja pelo supervisor da unidade concedente. Isso, né, demonstra, né, que a finalidade pedagógica, bem como o intuito principal do contrato de aprendizagem, ele foi afastado, sobressaindo aí o interesse econômico da reclamada, que se beneficiou da mão de obra barata do estagiário sem pagamento das obrigações sociais. Chama atenção ainda quanto ao labor extraordinário, pois foi apontado aqui que havia um sobrelabor, além da sexta hora, em 14 dias do mês. Não bastasse ainda a realização de horas extras com habitualidade, né, conforme foi apontado no recurso, curiosamente, apresenta a informação de atrasos, faltas a compensar, negociado, em dias que o recorrente efetivamente trabalhou, tanto que há anotação de retorno do intervalo. E, por último, chama a atenção aqui que ficou provado, né, pelo depoimento do reclamante que as atividades realizadas por ele eram tipicamente bancárias. Assim, requer a reforma do julgado por inteira justiça. Pois não, doutor Paulo tem a palavra. Início, cumprimento a ilustre advogado pelo brilhante sustentação. Entendo que, no caso aqui, não há que se falar em nulidade do contrato de estágio, tampouco, como consequência lógica, tampouco do reconhecimento do vínculo de emprego com o banco, porque o contrato celebrado entre as partes não possui laivo de ilegalidade. E o faço por quê? Conforme se verifica, o contrato de trabalho foi validamente firmado, o qual estabelece na cláusula 3ª jornada semanal do estágio de 30 horas, carga horária autorizada pela Lei 11.788 de 2008. O plano de estágio foi acostado aos autos, bem assim o relatório de acompanhamento. Assim, tal qual posicionou-se o juiz sentenciante, é de concluir que o estágio alcançou a finalidade de, no caso, complementar o aprendizado do autor. Não havendo indícios de irregularidade ou desvirtuamento do referido termo de compromisso de estágio firmado entre as partes, mantém-se a decisão de origem. Data máxima. Pois não, doutora Paula.
que entendo que a Lei 11.788 de 2008, que é a lei de estágio, ela tem requisitos específicos que devem ser cumpridos, sob pena de nulidade daquele contrato firmado e reconhecimento de empregatício, declaração com vínculo empregatício normal. E, a meu ver, 2 requisitos não foram cumpridos aqui neste presente caso. Justamente, não há comprovação do acompanhamento do efetivo, acompanhamento do estágio pelo professor orientador da instituição de ensino ou pelo supervisor, né, da instituição do ensino. Não tem esse comprovante, não tem assinatura ou carimbo de avaliação de desempenho do plano de desenvolvimento de estagiários. E isso é muito importante, porque para que a instituição de ensino verifique se a atividade daquele aluno tem relação com a atividade que ele está exercendo no próprio banco, né, onde ele está prestando serviços. E o outro requisito que, a meu ver, não foi cumprido foi no que se refere à jornada de trabalho, porque os cartões de pontos juntados aos autos demonstram que ele extrapolava a carga máxima permitida e ajustada no termo de compromisso de estágio. Então, está em desacordo com o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 11.788 de 2008. Então, uma vez não cumpridos esses 2 requisitos formais, eu entendo que deve se declarar a nulidade desse contrato e reconhecer o termo empregatício entre as partes, data máxima vênia do brilhante nome. Pois não, doutora Paula. Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, ponto de vista do processo. Pois não. Julgamento adiado para a semana que vem, com vista para a doutora Maria Cristina. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 39, da sala das 13h04, URO 10.917-52/2016. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Flávio de Oliveira, pela primeira recorrente reclamada presente. Boa tarde, doutor. Doutor Paulo tem a palavra. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Permitam a conclusão. Não conheço o recurso interposto pela reclamada. Conheço o recurso interposto pelo reclamante, e no mérito imprimo-lhe parcial provimento para declarar a prescrição trintenária no que toca aos depósitos do FGTS incidentes sobre os salários pagos mês a mês durante o contrato de trabalho e para determinar que a correção dos créditos trabalhistas observe o artigo 39 da Lei 8.177 de 91, aplicando-se a TR aos créditos a serem atualizados até 24 de 3 de 2015 e, a partir daí, o IPCAE. Pois não, tem a palavra, Alguma doutor. divergência, excelência? O senhor fala pela reclamada. Reclamante? Pela reclamada, mas abre mão da sustentação, há divergência? Não, da minha parte. Unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 16, da sala das 13h06, URO 10.869-22/2015. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pela segunda agravante exequente, ausente. Doutora Paula. Trata-se de agravo de petição, não é eu. Mas conheço dos agravos de petição que envolvem as partes e rejeito as preliminares suscitadas pela exequente e no mérito do provimento. Custos processuais no código R$ 44,26 pelo executado. Eu acompanho a divergência? Não, senhora presidente. Unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 15, da sala das 13h06, RO 10.730-39/2015.
Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscritos a doutora Daniela Rodrigues Botinha, pelo primeiro recorrente reclamante presente, e o doutor Rubem Fersosa Muradas, pelo segundo recorrente reclamado ausente. Boa tarde, doutora. A palavra a doutora Paula. Boa tarde. Conheço recursos ordinários, exceto quanto ao item prescrição que impõe do recurso do réu, diante da preclusão prejudicada. Rejeita a nulidade da sentença citada pelo réu por afronta ao artigo 494 do CPC. Rejeita a preliminar de extinção do processo por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo citado pelo réu. No mérito, do provimento parcial recurso do réu para determinar a observância do divisor 180 no cálculo das horas referidas ao autor. Afastar a condenação ao pagamento da gratificação semestral e reflexo a partir de setembro de 2013. Do provimento parcial recurso do autor para declarar a prescrição parcial quanto às pretensões decorrentes da alteração da jornada de trabalho. Declarar prescritas as parcelas atinentes às horas extras e reflexos anteriores a 18 de 11 de 2009, por consequente, determinar que as horas extras e reflexos são devidas a partir dessa data. Determinar a incidência dos reflexos anuentes nas licenças prêmios convertidas em espécie. Determinar a aplicação do índice IPCAE a partir de 25 de 3 de 2015. Vencida essa relatora, que aplicava a prescrição quinquenal em relação aos subtítulos. Prejudicado o exame do recurso ordinário do autor quanto às diferenças salariais decorrentes das progressões, interstícios e reflexos a ela correlatos. Custas majoradas para R$1.000 sobre o valor da condenação hora arbitrada em R$50.000. Senhora Presidente, eu li a conclusão já com o voto adaptado ao entendimento da douta maioria em relação à precisão. Tá, ok, doutora. Tem a palavra, doutora. Boa tarde. Eu gostaria de sustentar só com relação à questão da natureza salarial do auxílio alimentação, porque o reclamante ele começou a trabalhar no Banco do Brasil em 1979 e ele recebeu por mais de 10 anos o auxílio alimentação com natureza salarial. Então, nos termos da OJ 403, que foi até citado no julgamento aqui nessa turma hoje, eu gostaria só de requerer uma revisão com relação a isso. Obrigada. Pois não, doutora Paula. De fato, ele foi admitido em 28 de agosto de 79. O acordo coletivo de trabalho, o acordo coletivo mais antigo que foi juntado aos autos é de 92, 93 e que dispõe tão somente a respeito da ajuda à alimentação com previsão expressa a respeito do seu caráter indenizatório. Então, não foram juntados aos autos os olerites, os contra-cheques do início da contratualidade ou mesmo do período anterior ao que o autor afirma ter havido essa alteração de natureza, na natureza jurídica da parcela, de forma a comprovar que ele recebeu o benefício na forma alegada, com natureza salarial. Então, por isso, diante disso, é incabível reconhecer que o autor recebia esse auxílio alimentação com caráter salarial e que houve essa alteração contratual lesiva. Eu mantenho a proposta de voto, senhora Presidente. Doutora Maria Cristina. Eu cumprimento a eminente advogada e acompanho integralmente o voto da doutora relatora. Eu também estou acompanhando, doutora. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 26 da Sala das 13 e 6 URO, 11-66504-2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Cristiane Pereira, e outros pelo recorrente reclamante ausentes. Doutora Paula. Conheço o recurso ordinário proposto pelo sindicato autor. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a ré ao pagamento de 1 hora extra decorrente da concessão irregular do intervalo intrajornada em favor do substituído, sendo que a jornada em caráter habitual, pelo menos uma vez por semana, extrapolar o limite de 6 horas para os substituídos sujeitos ao cumprimento dessa carga horária, como também dos substituídos em
enquadradas na jornada de 8 horas, com os reflexos em repouso semanais remunerados, sábados, domingos, feriados, conforme assegura a cláusula 8ª das condições de trabalho da categoria. Mais férias, subsídio de peso, 13º, FGTS e de indenização de 40%, a serem apurados na forma da fundamentação. E, segundo, condenar a réu a pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sobre as parcelas deferidas, incidem juros de mora de 1% ao mês. Acho que não preciso de ler esse restante, não precisa? Não. Satisfatório isso, doutora. Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, eu cumprimento a eminente relatora, vou pedir vênia, fico vencida, manteria a respeitável sentença de 1º grau em face do ônus de prova. Pois não, eu acompanho a doutora relatora, então prevalece o voto da relatora, vencida doutora Maria Cristina no aspecto por ela pontuado. Seguinte. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 17, da Sala das 13h06, ORO, 10.934/59/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta, desembargadora Denise Alves Horta, inscrita a doutora Naila Fernanda Búbula Couto Cruz, pela primeira recorrente reclamante presente. Boa tarde, Boa doutora. tarde, Tem a palavra a doutora Paula. Boa tarde, excelência. Bom, reconheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso da réu e dou parcial provimento ao apelo da autora para acrescer a condenação. Adicional convencional de horas extras ou, na falta, adicional de 50% sobre as horas excedentes 8ª diária ou 44ª semanal, como for mais benéfico à autora, segundo as jornadas fixadas na presente decisão, nos termos da fundamentação, uma vez afastados os cartões de ponto, observando a súmula 340 do TST, inclusive quanto ao divisor, com reflexo em repouso semanal remunerável, dos pré-férias exercícios de um peso, 13º salário, FGTS, credibilização 40%, autorizar a dedução de valores comprovadamente pagos, a idêntica do título. Segundo, horas extras de intervalo intrajornada, horas extras de intervalo interjornada suprimidas, com adicional convencional ou na falta de 50%, observando-se o divisor de 220, com reflexo em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias acrescidas de peso, SPC e FGTS de indenização de 40%. Terceiro, remuneração em dobro dos feriados nacionais trabalhados, exceto Natal e 1º de janeiro, 1º de maio, Sexta da Paixão, com reflexo em FGTS e credibilização de 40%. 4. Adicional noturno pelo labor após 22 horas, conforme jornadas reconhecidas na presente decisão, com reflexos em repouso semanal remunerado, férias exigidas de um peso, 13º salário, FGTS e credibilização de 40%. Autorizada a dedução dos valores comprovadamente pagos e identificados. Provejo ainda o recurso da autora para majorar a condenação relativa ao intervalo intra-jornada para que se defira uma hora extra referente à violação deste descanso por todos os dias trabalhados. Fixar que são devidas diferenças a título de prêmio antecipada entre o quanto efetivamente quitado no curso do contrato e o total devido de R$ 1.128 mês a mês. Determinar a aplicação do índice TRD para atualização monetária até o dia 24 de 3 de 2015, sendo que a partir de 25 de 3 de 2015, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA-R. Determinar que as diferenças de comissões por vendas a prazo ou por comissões por rebate financeiro sejam calculadas segundo critérios indicados na petição inicial, quais sejam 7,5% sobre a importância equivalente a 108%, médio do reajuste dos serviços, calculado sobre 70%, médio de quantidade de vendas a prazo no mês, da venda mensal dos serviços. Declaro para fins do artigo 82, parágrafo 3º, que as parcelas horas deferidas possuem natureza salarial, à exceção de reflexo em texto de férias indenizadas e FGTS acrescido de indenização de 40%, major o valor da condenação para R$100.000 com custos pela réu no importe de R$2.000. Acuso, senhora presidente, também o recebimento de memorial. Também recebi. Também. Insiste em sustentar? Excelência, só a título de esclarecimentos, os cartões de ponto
foram inválidos, aí a jornada foi conforme a fundamentação, né? Ah, não, tranco só para esclarecer. Há divergências, excelência? Agora que nós vamos saber, viu, doutora? Doutora Maria Cristina. Não, presidente, acompanho integralmente. Também acompanho, unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigada. obrigada. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 14 da sala das 13h06, o RO 10.386/72/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Otto. Inscrita a doutora Marcela Pagani, pela recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Paula tem a palavra. Conheço a recurso ordinário do imposto pela lei e, no mérito, dou parcial provimento para reduzir para R$ 2.000 o valor da indenização por danos morais. Mantém o valor da condenação compatível. Tem a palavra, doutora. Tá. Bom, de início eu vou salientar que essa sustentação ela vai partir de uma análise de um efeito devolutivo do recurso quanto à sua profundidade, tá? Então, tem uma preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que foi requerida na audiência de instrução a nulidade do laudo pericial e a designação de uma nova perícia. Bom, essa nulidade ela é evidente, vez que o laudo pericial se mostra totalmente contraditório, já que o perito, em várias passagens, ele confirma que o reclamante ele é acometido por uma doença degenerativa crônica, que não possui relação com o labor. Então, por amostragem, na própria conclusão do laudo pericial, isso está nas folhas 457, o expert ele reitera a ausência de relação entre a atividade laborativa exercida pelo reclamante na reclamada e a sua doença. O perito diz assim: nenhuma das alterações patológicas detectadas apresenta relação direta com a atividade laborativa exercida pelo reclamante perante a reclamada. Contudo, mesmo concluindo pela ausência da relação entre a doença e o trabalho exercido na empresa, o perito mais adiante, de forma contraditória, ignorando toda a anamnese realizada por ele próprio, afirma que há anexo de concausalidade. A contradição ainda persiste, uma vez que o expert ausente